porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, porque nos trouxe aqui essa manhã. Bendito seja o nome do Senhor, porque nos proporcionou uma semana de oração. Ganhamos muitas alegrias nessa semana. Estivemos aqui durante as noites de oração e começou o sábado passado com a irmã Raquel. E o tema foi Com o Amor de Deus. Depois nós tivemos no domingo o grande dom de Deus, o amor. Depois temos quarta, o grande dom de Deus, o casamento. Sexta, o grande dom do sábado de Deus. Então, essas noites que tivemos aqui foi uma noite de bênção. Quem não veio, infelizmente, perdeu. E ontem, para nossa alegria, para nossa surpresa, a irmã Tereza, nos proporcionou ali uma mesa farta, uma ceia linda para recepcionar após a noite de mensagem, com um lanchinho para todos que tiveram presente. Então, louvado seja Deus pela nossa irmã Tereza, o Ministério da Mulher, e louvado seja Deus porque todos estiveram aqui. Muitos não puderam, que a gente sabe, chega tarde, mas os que puderam estiveram e foi uma bênção. Que tenha mais vezes, né, irmã? Que possamos participar. E completando o que o irmão disse, ele acabou sem dizer, mas eu vou completar, ele me lembrou agora, que no meio de todas esse povo que está aqui, não foi mencionado o povo português. Pois, né, mas agora estou mencionando, também temos aqui o povo português. E hoje, para encerrar aqui a nossa semana de oração, que a nossa semana vai ser encerrada aqui, só que em geral vai ser amanhã, né, irmão? Como o irmão disse. Nós vamos falar sobre o delicioso dom do sábado. E nesse momento eu gostaria de pedir, quem trouxe a Bíblia, levante a Bíblia. Quem trouxe? Que maravilha, que bênção. Esta é a palavra do Senhor, amém? E gostaria de pedir humildemente, para quem trouxe os seus telemóveis ali com a aplicação da Bíblia, eu queria pedir humildemente que vocês desligassem os dados móveis, para que, a seguir, nós possamos sentir a presença de Deus e não permitir que alguma mensagem ou outra tirasse o nosso foco, que é a adoração. Porque muitas vezes, quando nós viemos com o telemóvel à igreja, com os dados móveis ligados, acaba vindo uma mensagem, ou um vídeo, ou uma conversa, e assim nós perdemos o foco, que é a adoração a Deus. Nós viemos aqui para oferecer culto de gratidão e adoração a Deus. Então, as nossas mentes têm que estar ligadas somente a Deus, e não permitir que o inimigo, nenhuma distração, leve o nosso pensamento. Então, eu convido os irmãos para, nesse momento, curvarmos as nossas frontes para termos mais uma oração antes de abrirmos o livro sagrado. Querido Deus e Pai, neste momento eu suplico, assim como o Senhor colocou brasas vivas na boca do teu servo do passado, eu peço que o faças a mim, porque também tenho os lábios impuros. Também, Senhor, limpa os meus pecados, para que apague assim as minhas transgressões, porque eu sou impura de coração. Suplico também, Senhor, que o Senhor apague as transgressões de cada um dos meus irmãos. Perdoe os pecados desta igreja, para que nós possamos sentir a sua gloriosa presença neste lugar. Se faça presente, Senhor, nós suplicamos, rogamos, no doce e precioso nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Convido a vocês para abrir no Evangelho, no livro de Isaías, capítulo 58, 13 e 14. Estou escutando folhas ainda sendo abertas. Eu acredito que todos já tenham achado. Eu tomo a leitura. Na minha Bíblia diz assim: se desviares do teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia,
E se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Graças a Deus. Então, essa mensagem, a boca do próprio Deus disse para nós. Esse trecho, irmãos, enfatiza a importância de honrar o sábado como um dia separado, destacando que o verdadeiro descanso vai além de não trabalhar. Muitas vezes nós falamos para alguém, olha, eu guardo o sábado. Ah, você não trabalha, você não faz nada. E é nesse assunto que nós vamos aprofundar. Mas vai muito além de não fazer nada. É também um momento para se conectar com Deus e em suas promessas. Sendo assim, meus irmãos, respeitando os mandamentos de Deus e reconhecendo a sua soberania sobre as nossas vidas. Irmãos, a fidelidade ao sábado também está relacionada à nossa confiança em Deus para suprir as nossas necessidades, em vez de somente o trabalho. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança apenas no trabalho, mas a nossa confiança precisa vir de Deus. Além disso, o sábado é um tempo para renovação e descanso, permitindo que as famílias se reúnem e partilhem juntos. Também um momento para apreciar a natureza e as bênçãos que Deus criou, refletindo assim sua bondade e sua providência. Existe um texto, que talvez nós não precisamos ler, que os irmãos sabem, que está lá em Gênesis 2, do 2 ao 3. Vamos abrir a Bíblia, assim todos acompanhem a leitura. Gênesis 2, versículo 2 e 3. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador criara e fizera. Amém? Irmãos, eu tenho para mim que este é um dos maiores argumentos. Descanso. Uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Acredito que vocês já devem saber. Deus cansa? Quero ouvir mais alto. Deus cansa? Mas a Bíblia é bem clara em dizer que Deus descansou no sábado. E aí, como entender isso? Mas nós vamos entender. A gente sabe que um dos motivos que Deus descansou é talvez o principal, foi o maior deles, foi dar o exemplo. Vocês notaram que tudo que Jesus nos ensinou, tudo primeiro ele deu exemplo? Ele ensinou as coisas fazendo as coisas. Como é que Jesus ensinou a amar? Amando. Como é que ele nos ensinou a perdoar? Perdoando. Como é que ele nos ensinou a servir? Servindo. Então aqui encaixa, porque Deus descansou no sábado. Descansou para nos dar o exemplo, para que pudéssemos descansar também. E esse exemplo, Deus, depois dele criar todas as coisas, ele terminou tudo e descansou nesse dia. Só que vem algo também muito importante. Ele abençoou e santificou esse dia. E a Bíblia diz, porque nesse dia ele descansou de toda obra. A santidade desse dia, o que eu quero chamar a atenção, a santidade do tempo de hoje, no dia de sábado, muitas vezes está sendo esquecida, meus irmãos.
Antigamente, os nossos pais na fé, ou talvez aqueles mais antigos na fé, quando aceitamos a fé, a santidade, a reverência era vivida de uma extrema importância, era algo incrível. Eu tenho 20 anos de adventista, 20 anos. E eu já tinha aprendido, e eu acho que outras pessoas com mais tempo também aprenderam. Na sexta-feira era algo incrível. Ali cantávamos, famílias reuniam com seus filhos, não tinha telemóveis, essas coisas. As crianças eram chamadas para orarem com os pais, cantarem, abrirem as suas Bíblias. As roupas, então, já tinham que estar preparadas. As roupas de vir à igreja já tinha que estar preparada. A roupa, o sapatinho, a roupa santa, que era separada para adoração, era simplesmente separada para aquele propósito. A roupa era separada, a roupa de Deus, a roupa que era para ser usada no templo santo, não podia se misturar com as roupas por aí. Nós não podíamos usar a roupa do mundo dentro da igreja. Tinha que ser a nossa roupinha de crente. E tínhamos muito orgulho de ser crente, das pessoas nos verem com aquelas roupas de crente. Tínhamos muito orgulho. Para ir para a igreja, a Bíblia na mão. Que orgulho tínhamos de levar a Bíblia na mão e as pessoas vendo a gente indo para a igreja com a Bíblia na mão. Hoje, a tecnologia está chegando e muitas vezes tirando as coisas boas. Hoje em dia, a maioria não tem o prazer de levar a Bíblia à igreja, porque tem a facilidade do telemóvel. Mas uma dica eu deixo para vocês, meus irmãos. Usem a Bíblia. Usem o inário de papel. Sabe por quê? Tenho certeza, tenho fé que com aqui ninguém tem acontecido. Mas quantas vezes as pessoas trazem o telemóvel na igreja? O celular. Quando o pregador está falando, quando um hino de louvor está sendo apresentado para Deus, as pessoas estão lá. Daqui a pouco vem uma mensagem, daqui a pouco vem uma conversa, um videozinho. E aí? Será que estamos vindo realmente para entregar o nosso coração a Deus? Será que estamos vindo adorar ao Senhor no seu templo santo, no seu dia sagrado? O primeiro amor, quando nós encontramos a fé, fomos ensinados tanta coisa. E hoje, ao longo da história, essa santidade está sendo esquecida. E um dia, a nossa fé será posto à prova. Será posto à prova. Vivíamos cheios de fervor no nosso cristianismo. E um dos princípios mais fortes também era o descanso. Mas como que Deus nos pede para descansar no sábado? Será que descansar no sábado é ficar sem fazer nada, ir à igreja e depois almoçar, encher a barriga até não aguentar mais e chegar em casa, pumba, desmaiar? Uma coisa eu vou dizer para vocês, acontece, viu? Só que isso não significa descanso, isso significa exaustão. A gente está cansado da correria da semana, se mata de trabalhar, corre aqui, corre ali, quando é no sábado, em vez de a gente apreciar a delícia do dom do sábado, como a irmã me passou para mim falar da mensagem, a gente chega sobrecarregado, cansado, destruído, e tudo que a gente quer é vir à igreja, aquele compromisso, e depois se jogar na cama o dia inteiro. Isso não é descanso. Isso é sobrecarregamento, nós estamos sobrecarregados, os fardos, as correrias, e não é assim. Ao longo da semana, nós temos que ir já esperando o sábado, temos que ir policiando como que será o nosso sábado, e assim deixando os fardos, que eles vão se acabando, para que possamos entrar no descanso sabático, o descanso que Deus quer que nós tenhamos nesse dia. Irmãos, o sábado, temos sim que vir à igreja, tem que ter programações na igreja. A irmã disse isso ontem também. Eu falei, nossa, vai bater com o que eu vou dizer. Temos que vir à igreja, tem que ter muitas programações, mas tem que ser algo, tem que ser pensado, algo que não seja sobrecarregado. Muitas vezes tem coisas que tem o dia inteiro na igreja, programações,
E a pessoa não descansa. A pessoa ela não vai ter também aquele momento de intimidade com Deus. Ela está fazendo coisas para Deus. Mas aquele momento de intimidade com Deus, aquele descanso emocional da correria, aquele particular com Deus, a pessoa acaba não tendo. Então, devemos refletir nisso e fazer diferente. E, ao falar em descanso e confiança em Deus, eu quero citar o livro de Marcos. Antes, porém, eu quero dizer uma coisa. Nós ficamos correndo demais na semana, porque é necessário. Mas nós não devemos ficar tão preocupados, meus irmãos. Sabe por quê? Lembra aquele texto que Deus fala assim, quem é você para acrescentar um côvado além da sua vida? Quem é você? Por mais que nós corramos, nós façamos, nós não vamos conseguir. Então, nós temos que correr sim atrás dos nossos afazeres, mas colocar nas mãos de Deus. Descansar em Deus que Ele é providência, que Ele vai tomar a providência. Está difícil? Entregue na mão de Deus. Está fácil? Ande com Deus e seja grato a Deus. Ore mais. Busque o descanso em Deus, físico, mental e espiritual. Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 30 em diante, os irmãos não precisam abrir, mas depois podem ler nas suas casas, conta uma história muito interessante, onde os discípulos estão ali no barco e Jesus está dormindo sossegado. E ali o que está acontecendo em volta? Uma terrível tempestade. Marcos 4, capítulo 4. Capítulo 4, do versículo 35 em diante. Ok? Então, e aí o que acontece? Jesus está ali dormindo e os discípulos estão desesperados, porque a tempestade está chegando. E eles estavam com Jesus. Eles andavam com Jesus. Eles conheciam o ministério de Jesus. E sabiam do que Jesus era capaz. Tinham visto inúmeros milagres de Cristo. E ainda assim, eles temeram. Trazendo para nós. Qual é a tempestade da tua vida? Quando eu digo da tua vida, eu digo para a minha. Ontem eu fui trabalhar e eu fui lendo essa meditação que eu tinha que trazer hoje. E aí eu chorei, até chorei. Porque quando a gente vai trazer a mensagem, primeiro ela fala para a gente, para depois falar aos outros. E aí eu fiquei analisando. Diante dessas correrias, dessas tempestades, porque todos nós, irmãos, se alguém aqui que não tenha, é um milagre. Eu acredito que todos nós tenhamos uma cicatriz de dor na nossa alma. Talvez uma filha que se rebelou contra o pai. Um filho que se rebelou contra a mãe. Um filho que saiu da igreja. Um filho ou uma filha que está nos caminhos do mundo. Um marido que não é da igreja. Uma esposa que não é convertida, que não tem amor, que não ama. Todos nós carregamos uma dor. Talvez uma enfermidade sem esperança. Talvez um problema de trabalho. Talvez tanta coisa, tantos talvez. Tanta coisa. Nós carregamos cicatrizes, feridas. Mas essas feridas, poderemos passar por essas ondas de tempestade. Mas as cicatrizes ficarão. Mas somente um dia, quando Jesus voltar, Ele vai tirar essas cicatrizes. Mas a esperança para nós hoje, porque nós temos Jesus no nosso barco. E as ondas dessa vida de tempestade não vai nos deixar afundar, porque Jesus está no nosso barco. Mas muitas vezes nós não percebemos. Nós entregamos a nossa vida a Cristo, andamos com Ele, vimos na igreja e na hora do desespero, nós ficamos extremamente apavorados. Não lembra? Jesus está aqui. Eu vou falar com Ele, Jesus está aqui. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Me guia, me segura, me ajude. Eu entreguei a minha vida a Cristo. E Jesus vai me guiar. Se eu tiver que passar por essa tempestade, eu sei que eu vou passar. Mas eu sei que no momento certo, Ele vai pegar a minha mão. Ele vai tirar a água do barco. E não vai deixar que o barco afunde. Nessa história, conta ali essa tempestade.
No momento que o barco ia afundar, aparentemente, à vista daquela situação, os discípulos disseram: Senhor, Senhor, não te importa que morramos? Porque aí que eles foram a perceber que Jesus estava ali. Mas a nossa primeira reação é tentar tirar a água do barco, não é? Tirar a água do barco, não, vou tentar fazer do meu jeito, vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo. E depois, quando não tem mais jeito, aí nós vamos lá, em Jesus. Sendo que, primeiramente, Senhor, está acontecendo isso, me ajude, seja feita a tua vontade. E, logicamente, que você tem que agir. Coloque os pés nas águas e vai. A partir do momento que nós colocamos o pé na água, o mar se abrirá. Mas, primeiro, foco, Jesus, levemos a nossa mente, o nosso desejo, a nossa súplica a Jesus. Eles esqueceram do mais importante. Quem estava no barco junto com eles? Jesus, que até o mar obedece. Eles se preocuparam tanto em deixar o barco não afundar, que eles se esqueceram que o Rei do Universo, que até o mar lhe obedece, estava ali junto com eles. E se desesperaram tanto e disseram: Senhor, vamos morrer. Vamos morrer. Tem momentos de nossa vida que nós estamos afundando. Que parece que a água já está passando da nossa cabeça. Parece que a gente gostaria de chegar na igreja e chorar. Parece que às vezes a gente tem vontade de chegar aqui e encontrar alguém, um ombro amigo que nos ouça, para que a gente possa contar e abraçar e a pessoa falar assim: olha, eu também estou passando por que você está passando. Aí eu vou saber que eu não sou a única pessoa que estou passando por aquela situação. Mas nós não podemos perder o foco. Jesus está no controle da nossa embarcação. Porque nós entregamos a vida a Jesus. E isso se chama fé. Ali naquele momento, Jesus levantou, acalmou a tempestade. E Jesus falou: por que tendes medo? Vocês não têm fé? E ali eles ficaram tão preocupados. E falaram: nossa, quem é esse que até o mar lhe obedece? Será que a tempestade da nossa vida também, nós não esquecemos que Jesus está ao leme da nossa embarcação? Jesus quer salvar você, a mim. Jesus deseja salvar as nossas famílias. É bem certo que muitas vezes nós não vemos resultado, saída. Muitas vezes nós não vemos. Porque às vezes a gente pensa que algo foi longe demais. Mas para Jesus não foi. Para Jesus é apenas um princípio. Porque para Jesus não tem o impossível. O impossível para o homem é possível para Deus. Jesus está no leme. Jesus está num barco. Será que isso acontece conosco? Será que nós entregamos a nossa vida a Deus como Ele nos pede? Eu deixo essa mensagem nessa manhã para vocês. Acredite, o Senhor está conosco. Será que nós viemos aqui à toa? Será que o Espírito Santo não está aqui conosco? Será que nós estamos esperando um Deus, um Jesus que não virá? Ele vem. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Não esqueça, meus irmãos, Jesus está no barco de cada um de nós, porque nós aceitamos a fé, aceitamos o Evangelho de Cristo. O sábado, o sábado é maravilhoso. Quando, esses dias lá no meu prédio, eu falei para o meu esposo: se tirar a igreja de nós, se tirar o sábado, o que sobrou para mim? Não sobrou nada. Nada. Porque tudo isso é vaidade. Vaidade. Que você possa sentir abençoado nesta manhã. Que você possa sair daqui mais confiante do que você entrou. Que você possa sair essa semana que logo vai entrar para o seu trabalho, para a sua rotina de vida, clamando a Deus e tendo a certeza que Ele está com você. Ele vê a sua dor, Ele vê a sua luta, Ele vê a sua angústia, Ele vê aquilo que você deseja. E o mais importante de tudo, todas essas coisas
Ele passará com você até o seu último dia. Então, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Para louvar e cantar o novenário 297. Deus nos deu um dia na semana para pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do amor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. Livres de cuidados desta vida, nos voltamos para o Salvador, estudamos a palavra, aprendemos mais do seu amor nesse dia tão precioso. Dedicamos tempo para servir aos que tanto necessitam de atenção e um pouco de amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do amor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. De um sábado a outro sábado, adoraremos juntos ao Senhor. Na terra renovada por toda a eternidade, exaltaremos seu amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do amor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, tempo consagrado, tempo incomparável, santo dia do Senhor. Antes de fazermos a oração final, eu gostaria de pedir que todos os irmãos dessem as mãos. O último dessa fila também desse a mão para essa fila. Cada um desse a mão para os outros, que foi mais ou menos isso que decorreu durante a semana. Todos dessem as mãos, que todos dessem as mãos, para que possamos pedir as bênçãos de Deus
para as nossas famílias. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado porque Tu nos escolhestes para estar aqui na Tua casa de oração. Bendito Senhor, que nenhuma família se perca pelo caminho, mas que todos nós possamos marcar um encontro contigo, debaixo da árvore da vida e do Cordeiro. Senhor, abençoe todos nós. Sabemos que não merecemos, Senhor, somos impuros e falhos, e confessamos aqui ao Senhor, sim, o nosso coração miserável, pecador. Por isso que imploramos que o Senhor nos limpa com Teu precioso sangue. Purifica a nossa alma, o nosso espírito, que possamos, Senhor, ter mais santidade no Seu precioso dia. Que as nossas palavras sejam santas, puras e verdadeiras. Que nós não venhamos trazer para o sábado palavras de trabalho, palavras de negócios, palavras que não sejam espirituais. Muda nossa vida precisa ser mudada. E todos nós aqui queremos estar contigo um dia nas mansões celestiais. Senhor, salve a nossa casa, salve a nossa família. Pai querido, que as suas asas poderosas, preciosas de amor, vá buscar aquele que está perdido, aquele nosso filho, Pai, aquela nossa filha, aquele nosso irmão, aquela nossa irmã, Pai, a mãe. Tu sabes onde estão nesse momento. Impressione-os, Pai, através do Seu Santo Espírito e converta os nossos corações, que nós possamos ser diferentes a partir de hoje e que Seu Santo Espírito, Senhor, nos abrace e faça morada em nossas vidas. São súplicas que rogamos no doce e santo nome do nosso Salvador. Amém.